Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Amorize-se. Muitos bem-vindos depois de tanto tempo, né? Antes de tudo, já inicio o vídeo pedindo desculpas se tiverem muitos ruídos, muito barulho, mas eu queria gravar hoje na natureza. Eu vim aqui para o Campo de São Bento, que fica na cidade de Niterói, no bairro de Caraí, né? No que eu acreditava que estaria vazio, mas já vi que eu me enganei. Porém, não tem como, né, gente, eu ficar sem gravar, principalmente sobre esse assunto. Já tem muito tempo que eu não gravo aqui pro canal, então eu peço desculpas para quem vinha me acompanhando, né? Mesmo que o canal ainda tenha poucas pessoas, eu sei que algumas pessoas me acompanhavam assiduamente, comentavam, então vinham e compartilhavam comigo seu parecer através do WhatsApp. Então eu peço desculpas por ter ficado distanciado por todo esse tempo. Eu pretendo, né, gravar com mais frequência, pelo menos com base nos assuntos que eu tenho a tratar aqui, que eu sinto, né, de vir a compartilhar. Sempre falei para vocês que eu não tinha o objetivo de levar o canal como algo profissional. Ainda não é meu objetivo, mas eu queria muito falar sobre esse assunto que eu vim abordar hoje. Já faz tempo que eu venho protelando, né? Eu queria gravar em um ambiente assim, diferenciado. E eu vim aqui falar sobre os padrões de comportamentos que nós temos e que as pessoas têm conosco, baseados em relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos, eu não estou falando de relacionamento romântico, eu estou falando de relacionamentos no geral. Esses padrões de acontecimento que nos perseguem, eu vou falar mais à frente sobre isso, mas geralmente eles vêm acompanhados não só na temática, não vem acontecendo só na temática romântica, né, gente? Vem acontecendo também por toda a sua vida, e eu vou explicar aqui para vocês. Por que eu trouxe esse vídeo? Né? Porque hoje eu tenho 32 anos, farei 33 no dia 6 de janeiro de 2023, e eu venho acompanhando padrões, né? Na verdade eu vim observar padrões que eu tive por toda a minha vida, desde a época da infância, padrões esses comportamentais meus e das pessoas que eu não identificava como sendo padrões, né? Porque eu só tinha em mente enquanto padrão do que me perseguia no sentido romântico falando, né? Então eu tinha ideia desses padrões, mas eu tinha ideia desses padrões comportamentais partindo das pessoas comigo. Não entendi a minha responsabilidade perante esses padrões e também não entendi que isso me perseguia por toda a vida, porque vinha de outros tipos de relações, né? Qual tipo de padrão que eu estou falando aqui em específico? Cada pessoa carrega um tipo de padrão. Muitas vezes esse padrão vem aprendido, né, absorvido por familiares. Muitas vezes esses padrões são próprios seus. Você já nasceu muitas vezes com essa identificação de padrão. E muitas vezes isso vem de padrões familiares ancestrais. Isso, a constelação familiar, né? Eu entendo do básico, estudei o básico da constelação familiar. E eu sei que existem padrões comportamentais, inclusive estão no que eles chamam de rede morfogenética, que faz com que muitas vezes você siga padrões que pertencem muitas vezes a pessoas que você nem conheceu, mas que você precisa vivenciar esses padrões, ou que de alguma forma eles estão pertencentes à sua vida para que você possa curar, né? Honrar, curar e ressignificar tudo que aconteceu, inclusive com outras pessoas. Mas enfim, qual era o meu padrão em específico, né? Que eu vinha perceber, pasmem, gente, eu tenho 32 anos, eu só vinha perceber agora, em novembro de 2022, esse padrão que me acompanhou por toda essa vida. É o padrão de, quando a gente fala sobre situações em que você tem desgaste emocional, abandono, você tem situações que te colocam em situações de carência, abandono, traição. Tudo isso leva a crer que você tem um padrão comportamental relacionado à carência. E tudo isso também contribuiu para que eu não conseguisse identificar esses meus padrões, né? Esse meu padrão em específico. Eu buscava o tempo todo um comportamento meu no sentido de carência, né? Que eu tinha carência afetiva, que eu tinha necessidade das pessoas, eu tinha necessidade que as pessoas me completassem de alguma forma. E por esse motivo eu não conseguia entender
Até que eu tive uma relação de amizade, em que eu tive muitos transtornos emocionais, transtornos esses dos quais eu ainda estou me curando, né? Não é um processo fácil. Quem passou por padrões energéticos, comportamentais, sabe que isso não é um processo fácil, não é do dia para a noite. Às vezes cai muitas vezes no sentido da culpabilidade, porque ou nós temos que sempre nos culpar, ou nós sempre temos que culpar o outro, né? A própria sociedade, ela impõe de alguma forma esse sentido. Se a culpa não foi sua, foi do outro. Você tem que culpabilizar alguém. Enquanto hoje eu entendo e acredito na responsabilidade. Cada parte tem uma responsabilidade, não é porque você se enganou caindo nesse engano, nesse padrão, que a outra parte também não tem a responsabilidade dela, né? Mas enfim, um padrão comportamental que eu chamo de síndrome de herói que eu tenho. Que é basicamente aquele padrão em que você entra na vida de uma pessoa, você encontra uma pessoa que pede seu auxílio ou não, e você se coloca na posição de salvar aquela pessoa, inclusive de si mesma. Isso é um grande engano, você vai sair machucado. Geralmente esse padrão meu vinha acompanhado também de procurar ajudar pessoas ou atrair de certa forma vibracionalmente pessoas que eram carentes afetivamente. E as pessoas carentes afetivas nada mais fazem do que buscar preencher o vazio emocional que elas têm. As pessoas que têm esse padrão comportamental de carência, esse padrão de que abandonam pessoas, traem pessoas, enganam pessoas, manipulam emocionalmente, são pessoas carentes. E existem muitas pessoas que acreditam que ao se relacionar com pessoas carentes de qualquer área da vida, vão alcançar êxito no sentido de serem reconhecidas, de serem amadas, de terem uma abordagem recíproca, né? E não funciona dessa forma, gente. A pessoa que é carente emocionalmente, ela vai buscar sempre o conforto, o amparo, preencher na capacidade máxima que ela tiver o vazio emocional dela. E ao não conseguir preencher esse vazio emocional, que é algo que parte dela mesma, que pode partir por algum processo de carência, algum processo de abandono que ela também teve desde a época da infância, algum tipo de traição, algum tipo de abandono, alguma questão emocional no geral que ela passou e que ela não conseguiu se recuperar, ela vai buscar meios de conseguir alcançar esse preenchimento através de você, que está ali disposto para auxiliar. Então eu trouxe essa temática aqui hoje, eu achei importante trazer essa temática, porque eu vejo muitas pessoas que reclamam da situação de abandono, da situação de traição, da situação de engano, e sempre, quando conseguem, né, com alguma abordagem psicológica, né, ao se tratar com psicólogos, ao se tratar com questões, muitas dessas pessoas não buscam nem se tratar, gente, porque vocês que estão aí do outro lado vão me entender que às vezes as pessoas têm tanta vergonha, ou às vezes elas estão tão desesperadas, estão tão desanimadas, estão tão rancorosas, estão angustiadas que elas não conseguem pedir ajuda. Nem para um psicólogo, para um amigo, muito menos para o espiritual. Então a importância de eu ter vindo trazer esse vídeo aqui hoje é para abordar com vocês que muitas vezes vocês estão procurando padrões onde não vão encontrar. Muitas vezes vocês estão procurando padrões somente na área de relacionamentos e não conseguem observar que essa área de relacionamentos, aqui eu falo a área de relacionamentos afetivos românticos. Muitas vezes você não identifica que esse padrão também te persegue através de outras áreas da sua vida. Eu vou contar para vocês o meu exemplo. Desde criancinha, gente, desde pequenininho, desde 5, 6 anos, eu fui bem afeminadinho, sabe? E eu sempre tive muito aquela questão de... Eu sempre fui aquele tipo que foi muito considerado, muito observado pelos maiores, né? Pelos professores, por pessoas mais velhas. Então eu sempre era aquele que era escolhido pela professora para ser o representante da turma no sentido de entregar provas, rodar mimeógrafo, que é aquela máquina, né, antiga na qual as professoras rodavam prova. Hoje em dia eu acredito que isso nem exista mais. Enfim, eu era escolhido para ser o orador do final de ano, eu era escolhido para ser o representante da turma, eu era escolhido para ser aquele que achava a bandeira, eu era sempre o escolhido para ser o representante, o líder de algo. Quando eu cresci, isso mudou e foi para as áreas de
líder de grupos, administrador de grupos do WhatsApp, sempre me colocaram na situação de liderança, de responsabilidade. E eu, desde criança, sempre tive um sentido muito grande de que eu era responsável pelas coisas e pelas pessoas. Então, quando chegava um amiguinho novo no colégio, eu não conseguia deixar de acolher. Qual era o padrão que me acompanhava? Esse amiguinho que eu acolhi geralmente era aquele que era o abandonado, né? Que era aquele caladinho, aquele que não tinha ninguém para conversar com ele. Eu era sempre aquele primeiro a acolher e era sempre, naturalmente, o primeiro a ser abandonado, né, gente? Porque quando aquela pessoa conseguia alcançar o acolhimento, o amparo, ela partia para uma outra situação, inclusive muitas vezes partindo para grupos que faziam bullying comigo por eu ser o afeminadinho, o estranho, até por ser o CDF, né, o inteligente, eu sofria de alguma forma algum tipo de exclusão, de bullying. Então, esse padrão, como vocês podem observar, de abandono, depois que as pessoas conseguiam conquistar o que elas queriam, já vem lá da época da infância. Só que como que uma criança, gente, ela vai conseguir observar esses padrões vindo dela mesma? Eu conseguia observar o padrão do abandono em si, mas eu não conseguia abandonar, eu não conseguia abordar, não conseguia identificar que esse padrão vinha desse meu complexo de herói. Por todo esse tempo eu vim procurando base no sentido de que eu era carente, de que eu tinha algum tipo de carência afetiva de alguma forma, né? Demorou para eu conseguir entender que não era eu carente. Eu atraía pessoas carentes para que elas fossem curadas. De alguma forma, eu acredito que o meu dom, a minha vocação, seja curar pessoas, principalmente no sentido emocional, né? Eu atraía pessoas muitas vezes em algum comentário que eu fazia em Facebook, por exemplo, totalmente aleatório. E a pessoa, ela identificava em mim uma pessoa que iria conseguir acolhê-la, iria conseguir ajudá-la. Só do fato de conversar comigo, as pessoas já se sentiam melhores. Então, muitas pessoas que por muito tempo, muitos anos fizeram tratamentos psicológicos com psicólogos e até com psiquiatras, não compartilharam segredos que vieram compartilhar comigo que nem as conhecia. Então, esse padrão, eu consegui assimilar, juntar tudo somente após o meu tratamento, né? Para quem não sabe, eu faço tratamento com a mesa radiônica, né? E eu também trabalho com a mesa radiônica. A mesa radiônica é o tratamento, eu acredito que você já tem, quem estiver nesse vídeo pode ter visto ou não outros vídeos meus falando sobre a mesa radiônica. É um tratamento energético espiritual. Muitas vezes nós temos uma abordagem espiritual, eu ajo dessa forma com a abordagem espiritual, tratando de questões energéticas, espirituais, fazendo verificações de frequências e identificando ferramentas para poder solucionar e auxiliar o consulente. Se não tiver pode falar um pouquinho, tá? Boa tarde. Tudo bom? Então eu também faço tratamento, né, gente? Eu não acredito num tratamento que nós somos tratados, nós fazemos uma abordagem para o outro e nós não identificamos em nós mesmos esse resultado. Comigo, pelo menos, não funciona dessa forma. Eu consegui identificar na minha própria pele, né, na minha própria vivência, tudo isso que eu trago para as pessoas também. Essa cura que as pessoas passam através do meu trabalho, também passei, né, através do trabalho de uma amiga minha, que também é a minha mentora, né, que me auxilia muito no campo da espiritualidade, no campo da vida mesmo, né, gente? Eu aprendi muito com ela. Gente, desculpa, tá? É porque eu tô há muito tempo longe da natureza, então eu tô conversando com vocês, mas eu tô aqui absorvendo essa paz, essa tranquilidade. Por mais que tenha tantas pessoas assim ao meu redor, eu me sinto livre, eu me sinto pertencente, eu tenho uma sensação muito grande de pertencimento quando eu estou na natureza, né? Então eu me distraio de tudo, eu estou aqui conversando com vocês, a minha linha de raciocínio e foco está aqui em vocês, mas também está aqui na natureza. É um lugar maravilhoso. Então eu não estou distraído, eu não estou olhando para a câmera, não é porque eu estou distraído, eu estou olhando ao redor porque eu estou absorvendo, e conforme eu vou absorvendo, vem me surgindo o insight e a memória do que eu quero trazer aqui para vocês. Então, primeiro eu trouxe para vocês a identificação do padrão, né? Como que vocês vão conseguir trazer à luz
a realidade em relação aos padrões. Primeiro, você tem que identificar que você não é a vítima. Você não é a vítima social, você não é aquela pessoa que é, de certa forma, devedora de karmas eternos, apesar de eu ainda acreditar em queima de karmas, né? Você não pode acreditar que você é a vítima social, de certa forma, quando você se coloca na posição de eterna vítima e não de aprendiz, você sempre cai na culpabilidade, né? De ou culpar o outro ou culpar a si mesmo, como eu já falei. E isso não traz aprendizado, isso não traz melhoria, isso não traz evolução, não traz expansão da consciência. A expansão da consciência vem acompanhada do seu estado de espírito de presente, do atual. Você entender no atual o que você pode fazer, entender no atual o que você passou como experiência com base em aprendizado para viver novas experiências. Mas não esperar também que você vai passar pelas mesmas situações de abandono, de escassez, e ao mesmo tempo não esperar que você vai viver situações totalmente ilusórias, né? Porque às vezes a gente se coloca em situações também que a gente se coloca em posições de esperar, né? E aí, em consequência de você esperar situações ilusórias, você acaba se colocando em situações de eternos abandonos, de eternos necessidades de aprendizados. Enquanto você não aprender com o que você experienciou, não adianta, essa situação vai voltar a se repetir. Então, como que você vai vivenciar o aprendizado? Primeiro, fazendo a identificação do que você precisa, fazendo a identificação de que você não é a vítima, trabalhando para não repetir esses padrões, que é vibrar de maneira diferente, tendo o entendimento do aprendizado, mas não ficar nesse eterno sofrimento. E também não ficar na sensação de medo, porque se você aprendeu, você não vai mais voltar a repetir aquela situação. Quando você passa por uma matéria, por um aprendizado, no máximo você vai passar, né? Na época do colégio, eu estou dizendo, você vai passar no máximo por uma reciclagem, por uma lembrança, mas você não vai passar pela mesma situação, né? E se você vier a passar, é como se fosse uma espécie de teste para verificar se você realmente aprendeu, se você vivenciou e realmente aprendeu, para que esse ciclo não mais se repita. E muitas vezes esses ciclos eles são aprendidos em momentos que você ainda pode se dar ao luxo de aprender, porque às vezes você está em situações, você está em determinado setor ou determinada oportunidade na sua vida que você não pode mais se dar ao luxo de ter esse tipo de aprendizado. Então, por exemplo, se eu tiver essas crises emocionais em decorrência desses complexos, não seria complexo a palavra, na verdade seriam esses padrões que eu passava, que eu vivenciava, e se eu estiver numa situação que eu estiver numa ascensão de prosperidade, por exemplo, eu não vou poder ficar caído no chão, como eu posso me dar ao luxo nesse momento de cair por um momento, refletir, ter esse momento de ascensão, de aprendizado, de consciência para poder me levantar, né? Porque por muitas vezes eu vou estar tratando diversas pessoas, então eu não vou poder me dar o luxo de ter tempo ainda de conseguir parar para me curar. Mas, por outro lado, tem uma outra forma de você identificar padrões também, que é muito importante e foi muito importante para mim, que foi identificar pessoas que estão ao seu redor, que passam pelos mesmos padrões. Então, na verdade, eu comecei a identificar de verdade esses padrões que eu vivenciava, não só identificando esses padrões na minha própria vida, mas identificando o tipo de pessoas, mais específico, o tipo de consulentes que eu atraía, o tipo de pessoas que eu estava tratando, que eram pessoas que passavam por situações de abandono, situações de desamparo. E quando eu fazia uma abordagem, eu gosto muito, tá, gente, de questionar padrões, questionar se a pessoa já vivenciou isso, se já viu isso acontecer na família, de identificar se a pessoa já passou por essa situação outras vezes, e eu consegui identificar o seguinte padrão: todas essas pessoas tinham esse chamado complexo de herói, que eram as pessoas que queriam salvar os outros. Pessoas que eu achava muito estranho, porque eu via naquela pessoa ali pessoas totalmente empoderadas, pessoas inteligentes, pessoas que de alguma forma não tinham algum tipo de cicatriz emocional que fazia com que levasse a crer que elas eram carentes afetivas.
E aí eu consegui identificar que na verdade era o contrário. Como elas tinham conseguido se recuperar, tinham conseguido absorver energia, força e aprendizado para entender os seus padrões de carência de alguma forma, automaticamente elas se tornaram curadoras. Porque não existe um curador, né, que ele não sofreu aquele trauma, né? Principalmente no que se refere ao psicológico, emocional, espiritual, você não tem como vivenciar situações em que você vai conseguir auxiliar pessoas se você não tiver vivenciado aquela dor ali também. Não tem como você ter empatia plena. Existem situações, existem determinados setores, ramos, determinadas experiências, vocações, dons que você tem aqui para exercer, que você só consegue exercer se você já passou por aquela situação. Então eu não conseguiria ajudar essas pessoas de forma prática se eu não conseguisse de alguma forma identificar, através dos padrões que eu vivenciei e superei, o caminho que eu percorri para poder auxiliar essas pessoas. É claro que eu não vou conseguir auxiliar essas pessoas a se curarem da mesma forma que eu me curei, até porque o meu processo é diferente. Durante um ano, inclusive a minha amiga, ela consegue identificar isso, ela me passou e realmente isso é verdade, eu consegui identificar coisas na minha vida e curar em meses que pessoas não conseguiram em anos, mas porque eu quis. Eu identifiquei essa necessidade, a minha alma ansiava, né? O meu próprio trabalho, minha própria vocação, o meu próprio dom, ele, de certa forma, ele ansiava, ele exigia que eu fizesse essa cura de uma maneira muito acelerada. E eu sempre tive uma necessidade e uma vontade muito grande de aprender com os meus erros, sabe? Só que eu não conseguia identificar os padrões. Eu acredito que esses padrões, essa identificação de padrões, muito em parte vieram pelo procedimento que a mesa radiônica fez de expansão da consciência. É claro, juntamente com o Reiki, né? Eu também trabalho com o Reiki. Trabalho no sentido de que eu já sou sintonizado no Reiki, eu já consigo fazer encaminhamento à distância para pessoas, ainda não trabalho de forma profissional com ele, né? Porém, isso tudo me trouxe uma expansão de consciência muito grande, mas eu tenho identificação, eu tenho consciência de que isso não vai acontecer com as pessoas da mesma forma. Então, por muitas vezes eu vou ter que tratar uma pessoa por 2 anos, 2 anos e meio, em questões que eu consegui vivenciar, superar, identificar antes de superar em 6 meses. Eu tenho ciência disso. Então, para você se curar dos padrões, como eu já falei anteriormente, além de tudo que eu já falei, você identificar através de outras pessoas, aprender a sair da sua situação de curado, porque muitas vezes a gente não consegue compreender, porque nós já nos curamos há tanto tempo daquela situação que às vezes a gente nem consegue identificar aquele padrão. Então a gente tem que sair daquela situação e se colocar no lugar da pessoa, né? Se colocando no lugar da pessoa, você também consegue muitas vezes se colocar no seu próprio lugar. Então, se colocando naquele lugar de dor da pessoa, se colocando naquela situação do padrão que a pessoa está exercendo ali na vida dela, você também consegue, né, através do que ela está vivenciando, identificar um padrão que pode ser que você tenha também. Então, enfim, eu identifiquei o padrão de curador, aquele que cura pessoas, mas é aquele tipo de pessoa que é totalmente abusada, totalmente drenada. Aquele tipo de pessoa que as pessoas absorvem, que as pessoas têm a necessidade. Muitas vezes elas, em algumas situações eu auxiliei sem que as pessoas pedissem, mas na maioria das vezes as pessoas pediram, eu auxiliei, a pessoa saiu do nada, energético, uma pessoa que praticamente ela estava morta em vida, não tinha energia naquela pessoa, eu conseguia sentir que a pessoa já não tinha energia. Depois que essa pessoa conseguia superar todo esse processo, depois que a pessoa desenvolvia autoestima, depois que a pessoa desenvolvia um senso de identificação própria, muitas vezes, depois que a pessoa, muitas vezes, como aconteceu no último caso, a pessoa conseguiu passar a se olhar no espelho, conseguiu colocar foto no perfil do WhatsApp, que era uma coisa que a pessoa nem conseguia colocar porque ela não tinha autoestima suficiente para isso, enfim. Depois que a pessoa conseguiu recuperar tudo que ela podia através de mim, ela me descartou, como se eu não fosse nada nem ninguém. Essa situação, ela fala sobre mim, que eu não sou nada nem ninguém? Não, é óbvio que não. Se eu passei por todos esses processos, se eu consegui superar todos esses processos, não foi à toa. Se existem pessoas que me buscam e são pessoas que eu consigo realmente auxiliar, consigo fazer com que elas consigam se curar
de processos que elas passavam por anos e não conseguiam nem com tratamento psicológico, é porque algum objetivo isso tem. E hoje eu consigo identificar a força que há em mim. Esse é outro ponto que você precisa, né, dessa vez, conseguir identificar para poder se curar. Identificar suas potencialidades, seus dons, seus acertos. Por exemplo, eu não vou enganar a vocês, muitas vezes, vez ou outra, eu até me arrependo de alguma forma de pessoas que eu auxiliei. Eu me arrependo de situações em que eu me envolvi e que muitas vezes eu não deveria ter me envolvido porque a minha ajuda nem foi solicitada de alguma forma. Mas ao mesmo tempo eu fico refletindo. Olha só quantas pessoas elas se enganam, quantas pessoas mentem, quantas pessoas erram, quantas pessoas usam, manipulam, erram propositalmente. E eu errei porque eu auxiliei uma pessoa. Eu errei porque eu ajudei de alguma forma. Eu errei porque de alguma forma... Eu tô rindo porque a criancinha passou aqui. Eu errei porque eu ajudei alguém. Eu errei porque eu auxiliei uma pessoa a se levantar. Querendo ou não, se for do destino dela de alguma forma, ela tiver agido de uma maneira vil, de uma maneira egoísta, de uma maneira que te trouxe muita sensação de abandono, dor, mágoa, de alguma forma essa pessoa vai ter o reparo. De alguma forma a espiritualidade vai trazer, se é que já não está trazendo, esse acerto de contas. Então não se preocupe, né, em só se livrar desses padrões quando você já estiver se curado através da vingança, ou através da justiça divina, ou através da justiça do homem. Não se prenda a isso. Cure-se observando as suas potencialidades, cure-se observando o que você tem de melhor, observando o que você fez de bom. Se você errou porque você curou uma pessoa, porque você se iludiu, porque você amou demais, pensa que você errou no bem, errou na luz. E é algo que não é fácil, gente. Não é fácil, porque muitas vezes você está passando por aquela situação por semanas e existe uma sensação de vai e volta, existe uma sensação de inconstância, uma sensação de instabilidade, em que ora você se sente totalmente empoderado e curado, e ora aquela situação ela regressa. Mas ela regressa porque existe algum padrão ali, algum processo que você ainda precisa curar, algum processo que você precisa soltar, e que por muitas vezes você precisa soltar agora para você vivenciar grandes coisas futuramente. Porque como que você vai vivenciar qualquer tipo de relação sadia ou até um tipo de prosperidade na sua vida se você não se sente próspero, se você não se sente apto a se relacionar e você muitas vezes não se sente nem digno de vivenciar aquela situação. Porque por muitas vezes a gente acha que nós fomos enganados, nós achamos que nós fomos enganados porque nós merecemos ser enganados. E não. Às vezes é só um padrão que você precisa mudar. Às vezes é essa sua necessidade de salvar o outro. Às vezes é essa sua disponibilidade que você leva tudo a ferro e fogo. Então você tem que salvar pessoas de toda forma. Se a pessoa ela, em algum momento te chamar para ir em algum local ou para auxiliar em alguma situação, e você começa a se sentir culpado porque você está vivenciando, porque você está trabalhando, ou porque você está... Muitas vezes aconteceu de eu estar ajudando outra pessoa e me sentir culpado porque não ajudei aquela outra. Esse senso de... não é um senso de obrigação, mas é o senso, em resumo, de salvar o mundo, de ser o herói do mundo. Então, por muitas vezes, eu trouxe esse vídeo, eu vou encerrar porque já vamos para 30 minutos, eu acho que eu já trouxe tudo que era necessário. Eu achei necessário trazer essa mensagem porque eu sei que existem muitas pessoas que estão buscando o padrão, não estão conseguindo identificar no que estão errando. Eu sinto pessoas que estão desesperadas porque elas não estão conseguindo encontrar a resposta. Elas buscam a resposta no espiritual, elas buscam a resposta com o psicólogo. E às vezes o psicólogo ele não sabe por onde abordar, por onde identificar. Elas buscam a resposta em carências que elas têm. Às vezes a resposta não está na carência, ao contrário. Você se curou
você vivenciou uma situação tão grande de empoderamento, eu não gosto dessa palavra empoderamento porque ela virou modinha, né, gente? Perdeu-se o senso, perdeu-se a identificação real do que é empoderamento. É o poder pessoal mesmo. Às vezes a pessoa tem um excesso disso e é exatamente isso que faz com que as outras pessoas te alcancem. Elas sentem a segurança emocional em você. As pessoas sentiam a segurança emocional que eu tinha e por vezes elas, até de alguma forma, sem querer, elas acabavam me drenando. Ou então entravam em minha vida para sugar e de alguma forma trazia algum abandono emocional quando eu me colocava na disposição de me sentir abandonado emocionalmente. Um outro engano meu também. Padrões, outro padrão a identificar, né? Se você não está se colocando à disposição de situações em que você não tem necessidade de estar. Você se coloca em situações emocionais porque de alguma forma você acha que você é pertencente àquilo, você tem que ajudar aquela pessoa, aí já entra um pouco naquele padrão do herói. A gente muitas vezes tem a tendência a achar que uma pessoa carente, como eu disse lá no início do vídeo, ela é uma pessoa que vai reconhecer tudo que você fez por ela, ela vai reconhecer, ela vai retribuir, vai ter uma reciprocidade. Era difícil para mim, inclusive, entender que uma pessoa não pode doar o que ela não tem. Então, uma pessoa carente, uma pessoa que não se ama, ela não tem como doar amor. Uma pessoa que não sente, não entende o sentido da reciprocidade, ela não tem como doar o que é recíproco. Ela não tem como doar para você o que você doa para ela. Né? Então, se você tiver um exemplo, se envolvendo num relacionamento romântico e você acha a pessoa fofa, você acha que a pessoa de alguma forma vai te ser fiel e leal porque a pessoa é carente, você muito se engana. Porque a pessoa carente, como eu já disse anteriormente, ela é um buraco emocional. E ela vai buscar de toda parte preencher esse vazio. A temática de hoje é essa, gente. Busquem os padrões, busquem identificar melhor os seus padrões. Nem sempre seus padrões estão no que você... Seus padrões não estão necessariamente no que você atrai, no sentido de que se você atrai uma pessoa carente, não significa necessariamente que você é uma pessoa carente também. Ao contrário, significa que você é uma pessoa que pode ter se curado o suficiente para você entender que você não precisa mais estar em padrões em que você precisa servir de bandeja para o outro, servir de buraco emocional para o outro. No máximo que você tem a auxiliar, como eu estou fazendo aqui agora, não é você ir lá, segurar na mãozinha da pessoa e levar a pessoa à cura, mas sim apontar o caminho, mas sim envolver emocionalmente, coisa que anteriormente eu não conseguia fazer. Eu mergulhava no problema da pessoa. Eu tinha o dom, eu tinha a capacidade, a vocação de ajudar, mas muitas vezes desesperadamente eu queria tirar aquela pessoa daquele buraco. E o que acontecia? A pessoa, ela me drenava. Quando ela tinha drenado todas as minhas forças, ela me puxava para aquele lamaçal junto com ela, do qual muitas vezes eu demorava muito tempo para conseguir sair. Só Deus, a espiritualidade, sabe como eu consegui sair daquilo tudo, mas porque eu me coloquei à disposição daquela energia. Infelizmente, nós nos colocamos à disposição de energias. Então, curar padrões é isso. Identificar no que nós estamos colocando nossa energia, como estamos disponibilizando a nossa energia, qual é a vibração que nós estamos atraindo. Se você sente a necessidade de salvar pessoas, você vai atrair pessoas que precisam ser salvas. Então, até nisso você tem que identificar. Muitas vezes, se você é um terapeuta e você não está entendendo o que você está fazendo de errado, se você tem o dom de auxiliar pessoas, mesmo que você não trabalhe com isso profissionalmente, você não consegue entender por que você está sempre desgastado, drenado, ou porque você se envolve em uma dessas oportunidades com essa pessoa e você sofreu, tenta identificar se não é um desses padrões que eu mencionei anteriormente. E acima de tudo, busque a cura. Não fique no vitimismo, não mergulhe nessa situação, não fique na culpabilidade, não fique nessa sensação de que você se pune de alguma forma por você ter ajudado, você se pune de alguma forma por você ter amado, você se pune por você ter se doado, você se pune até por você ter curado uma pessoa. Isso não é justo com você mesmo. Não nesse mundo que a gente vive de pessoas tão egoístas.
Tudo que você fez não foi por egoísmo. Isso já é algo maravilhoso. Então, a temática do vídeo de hoje é essa, gente. Eu acho que o vídeo ficou muito extenso, mas independente, eu acho que eu precisava trazer essa abordagem, eu precisava trazer esse tema para vocês. Eu acho que pelo menos uma pessoa vai precisar ouvir isso. Eu mesmo precisava, então depois eu vou ver esse áudio aqui, vou ver esse vídeo aqui, porque muito em parte aqui eu não estou nem de alguma forma tendo esse diálogo com vocês de forma pretensiosa. Eu só estou falando o que eu acho que às vezes nem é o que eu acho que eu devia trazer aqui para vocês. Eu só falei o que eu sentia, o que eu precisava falar, né? Para mim, para vocês, porque o que eu falo para vocês serve para mim, o que vocês me falam serve para mim, é isso, tá, gente? Beijão, até o próximo vídeo. Se eu tiver mais algum tipo de abordagem, se tiver alguma temática que eu precisar trazer aqui para vocês, eu vou trazer com todo prazer, com todo amor. Muita luz, muito amor, paz e poder para vocês. Beijão, até o próximo vídeo. Valeu, fui.